A maioria das pessoas que busca entender o mundo espiritual acaba tropeçando em uma realidade desconcertante. A Bíblia, embora trate claramente da existência de demônios, quase nunca revela seus nomes. Isso não é descuido ou omissão, mas sim um reflexo direto do foco das Escrituras. O propósito da Bíblia nunca foi alimentar a curiosidade humana sobre o oculto, mas sim apontar para a soberania de Deus e a centralidade de Cristo. Em toda a Escritura, apenas Satanás é mencionado de maneira clara, e mesmo assim, não como um nome pessoal, mas como uma função. Adversário, aquele que se opõe ao plano divino. A ausência de outros nomes de demônios é proposital. Ela impede que os leitores desviem o olhar da verdade espiritual e caiam no fascínio por práticas místicas ou ocultistas. Ao omitir esses nomes, a Bíblia nos protege, nos dizendo de forma silenciosa mas poderosa: esse tipo de informação não é relevante para a sua salvação. O que importa é saber como resistir ao mal, não decorar os nomes de seus agentes. O nome Satanás não é apenas um título sombrio. É, na verdade, uma revelação do papel que o maior inimigo de Deus exerce na narrativa bíblica. Vindo do hebraico Satan, que significa adversário ou opositor, esse termo passou ao grego e depois ao português, sempre carregando a ideia de alguém que se posiciona contra. Além disso, ele também é chamado de diabo, que vem do grego diabolos e significa caluniador ou acusador. Esses nomes não são usados para dar personalidade ou protagonismo ao maligno, mas para revelar sua função e estratégia contra os filhos de Deus. A Bíblia revela os nomes de Satanás com um único propósito: mostrar quem ele é diante de Deus e como atua contra o povo. Ao invés de tentar nomear os demais espíritos malignos, o texto sagrado se concentra em ensinar os fiéis a resistirem ao inimigo com fé, santidade e conhecimento da verdade. Portanto, não há qualquer benefício espiritual em buscar listas de nomes de demônios, pois isso foge completamente da intenção bíblica. Um dos poucos momentos em que um espírito maligno se identificou nas Escrituras foi no episódio do endemoniado Geraseno, em Marcos capítulo 5. Quando Jesus perguntou qual era o nome do demônio, a resposta foi: Legião, porque somos muitos. Mas Legião não era um nome próprio, era uma referência ao número de demônios presentes naquele homem, algo equivalente a uma formação de milhares de soldados romanos. A pergunta de Jesus, segundo muitos estudiosos, não foi feita com o intuito de obter um nome ou iniciar um diálogo. Ela teve como objetivo principal revelar ao próprio homem e às pessoas ao redor a profundidade da sua condição espiritual. Jesus estava mostrando que aquele homem estava completamente dominado, não por um, mas por uma multidão de espíritos malignos. Esse episódio, apesar de singular, tem sido mal interpretado por muitos que o usam para justificar práticas antibíblicas, como interrogações com demônios durante exorcismos. No entanto, é importante notar que esse foi um caso único, e em todos os outros episódios de expulsão de espíritos, Jesus nunca pediu nomes, nem os apóstolos. Nos últimos anos, ideias como mapas espirituais e batalhas territoriais têm ganhado espaço dentro de certos movimentos evangélicos. Muitos líderes e fiéis têm afirmado que saber o nome de um demônio confere poder sobre ele, e por isso, promovem campanhas inteiras baseadas em supostas revelações recebidas durante exorcismos. Mas o grande problema é que essas práticas não possuem qualquer respaldo bíblico. Ao contrário, elas se aproximam de antigas crenças gnósticas, onde o conhecimento oculto era visto como fonte de poder. A Bíblia não ensina que é necessário saber o nome de um demônio para repreendê-lo. A autoridade espiritual vem do nome de Jesus e da obediência à palavra, não de fórmulas secretas ou informações espirituais ocultas. O que vemos, na prática, é um afastamento perigoso da suficiência das Escrituras e uma aproximação do misticismo disfarçado de espiritualidade. Esses métodos não são apenas inúteis, são espiritualmente perigosos e desviam os cristãos da verdadeira batalha, que é viver em santidade e resistir ao pecado. Outro equívoco muito comum é confundir nomes de deuses pagãos com nomes de demônios. A Bíblia cita divindades como Moloque, Baal, Azerá e Marduk, mas sempre deixando claro que esses nomes se referem a ídolos, imagens criadas pelos homens, e não entidades espirituais com identidade própria.
É claro que por trás da idolatria existe sim uma atuação demoníaca, como o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios 10. Mas isso não significa que cada deus pagão seja um demônio com nome e função individual. A idolatria é a adoração a algo que ocupa o lugar de Deus, e os ídolos são apenas representações externas dessa substituição. O mal se manifesta através deles, mas os nomes dados a essas divindades não são revelações espirituais confiáveis, são criações humanas. A própria Bíblia afirma que os homens trocaram a glória de Deus por imagens de criaturas, conforme Romanos capítulo 1. Portanto, é um erro teológico grave tentar montar um organograma do inferno, com base em nomes de falsos deuses. O foco deve estar em combater a idolatria, não em decifrar o mundo espiritual por meios não autorizados por Deus. A Bíblia é clara ao dizer que os demônios são anjos caídos, que se rebelaram contra Deus e foram lançados à escuridão. Judas capítulo 1, versículo 6, deixa isso explícito ao afirmar que eles não guardaram sua dignidade, mas abandonaram sua própria habitação. Apesar de sabermos disso, a Escritura nunca revela nomes desses seres. Isso pode parecer frustrante para quem tem sede de informação, mas é mais uma demonstração da intenção bíblica, nos afastar da curiosidade inútil e nos conduzir ao que realmente importa. Sabemos que os anjos de Deus recebem nomes como Miguel e Gabriel, mas quando o assunto é demônio, não há registro nominal confiável. Isso nos mostra que o foco divino está na ação e no caráter, não na catalogação. A ausência de nomes revela que, para a narrativa bíblica e para nossa fé prática, não precisamos saber quem são os demônios. Precisamos apenas reconhecer sua atuação e resisti-los com a autoridade de Cristo. Não se combate o mal com conhecimento oculto, mas com luz, verdade e santidade. Muitas pessoas afirmam que descobriram os nomes dos demônios durante sessões de exorcismo. Elas dizem que os próprios espíritos confessaram seus nomes, revelando estruturas demoníacas, hierarquias e até áreas geográficas dominadas por eles. No entanto, é necessário um alerta importante aqui. A fonte dessas informações não é a Bíblia, mas os próprios demônios. E o diabo é, por natureza, o pai da mentira. Como confiar na palavra de um espírito cuja função é enganar? Essa prática de entrevistar demônios durante exorcismos não tem qualquer respaldo bíblico. Nem Jesus, nem os apóstolos fizeram isso. Ao contrário, os demônios eram expulsos com autoridade, sem diálogo, sem negociação, sem curiosidade. Colocar fé em revelações vindas de espíritos malignos é abrir uma porta perigosa para o engano. O cristão deve se firmar na palavra, e não em experiências místicas que podem comprometer sua fé. A Bíblia já revelou tudo o que precisamos saber. O que está além disso, muitas vezes, não vem de Deus, por mais espiritual que possa parecer. Por mais que algumas dessas práticas pareçam úteis, o cristão precisa entender que a autoridade espiritual não vem de informação secreta ou conhecimento profundo sobre o mundo das trevas. Toda a autoridade vem de Cristo. Foi isso que Jesus demonstrou ao expulsar demônios com uma única palavra. Em nenhum momento ele precisou saber o nome, a origem ou o histórico do espírito maligno. Ele não fez sessões de perguntas, não mapeou a hierarquia espiritual da região, não usou fórmulas mágicas. Ele apenas ordenou. E os demônios obedeceram. O mesmo padrão é repetido nos Atos dos Apóstolos. Autoridade, simplicidade, foco em Jesus. Quando entendemos isso, percebemos o quanto as práticas modernas que buscam informações espirituais ocultas se afastam da Bíblia. Se conhecer nomes de demônios fosse necessário, as Escrituras nos ensinariam claramente. Mas ao contrário, ela nos ensina a resistir ao diabo com fé, a nos revestir da armadura de Deus e a andar em retidão. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Viver para Deus, e não tentar espiar o que Ele escolheu não revelar. Se você percebe que está sendo atraído por esses mistérios, por essas listas, por essas supostas revelações sobre o mundo espiritual, é hora de voltar à suficiência das Escrituras. Tudo o que Deus quis que soubéssemos está ali, e tudo o que Ele decidiu não revelar, não é porque está escondendo algo, mas porque não é necessário para a nossa vida e piedade. A Bíblia não precisa de suplementos, de insights espirituais, nem de experiências sobrenaturais para se tornar completa. Ela é, por si só, a palavra viva de Deus. Buscar fora dela é correr risco de se afastar da verdade.
Mesmo que os demônios tenham nomes, o que provavelmente têm, o fato é que Deus não julgou necessário compartilhá-los conosco. E se Ele não o fez, devemos aceitar isso com fé e maturidade espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, e nossa arma não é o nome deles, mas o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E antes de terminar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se e ative também todas as notificações para você não perder os próximos vídeos.